Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje estamos aqui com o excelentíssimo doutor, um dos melhores médicos que nós temos aqui na nossa região e também no Brasil, especializado mais nessa área do nosso esporte. E hoje a gente está num lugar um tanto quanto diferente, que é a Academia Shadow. A gente está aqui com o Dr. Bruno, satisfação total, Dr. Bruno. Obrigado, cara. Que é o meu médico também. E o Dr. Bruno, cara, ele fez algo tanto quanto inusitado. Principalmente por ser uma pessoa normal. Não é um atleta, não competiu ainda. Mas ele fez algo muito inusitado que me chamou muita atenção. E quando eu vi, eu falei, cara, ele é doido. Então, doutor, fiquei sabendo aí, inclusive vi os resultados, que foi doido. 4 dias, uma finalização. É isso mesmo? É isso mesmo. Meu Deus, conta um pouquinho como é que é esse processo, por que você fez isso, 4 dias? Conta pra gente, que estamos curiosos. Eu tinha combinado com um atleta, um grande árbitro, na verdade, para organizar minhas poses. Em conversa rotineira, assim, vamos melhorar minhas poses e tal. E o cara tá acostumado a ver shape muito bom. Aí eu olhei e falei, tá marcado pra semana que vem? Hoje é quinta, vou ver o cara na quarta. Tá, eu tô frango e tô baiacu. Frango não consigo deixar de ser, mas baiacu eu posso mudar. Aí eu comecei uma finalização na sexta de manhã. Comecei na sexta e hoje acabou. E hoje estamos aqui porque acabou que não deu certo o evento com ele. Então foi o errado que deu certo. Exatamente. Eu já tinha meio desanimado, ele teve uma intercorrência, daí eu falei, puta merda. Tô ali já, vai finalizar. Aí fiz isso aí. Normalmente quando a gente fala assim em processo de finalização, talvez para quem é atleta aí e tá acompanhando, tá assistindo, quando a gente fala em finalização é um tempo prolongado, então são várias semanas, então a gente mexe na dieta, vai ajustando de pouquinho em pouquinho, mexe com água, que também é bem importante. E tem uma parte principal, que eu acho que provavelmente todo mundo falou, se o cara finalizou em 4 dias, deve ter usado bastante, tanto recursos ergogênicos, quanto principalmente a parte de termogênico, diurético. Então talvez tenha utilizado bastante diurético. Fala, cara, certeza que tomou ali os famosos furosemida, não sei o que mida. E do clorotiazida. Exatamente. E teve isso? Você chegou a usar? Cara, não teve, vou falar por quê. Eu falei, cara, eu sou um cara normal, não sou atleta, esse é meu público, assim são as pessoas que eu atendo. Vou mostrar para eles que de uma forma natural, com pequenas mudanças na dieta, no treino e no cardio, dá para voar, né? Dá para ter um resultado melhor em pouco tempo. Por exemplo, eu tenho um evento, eu vou para Cancún, quero melhorar. Cara, em uma semana você consegue melhorar bastante o seu shape, manipulando as variáveis. Não pense que você está queimando gordura, mas você manipula a água e você fica com um aspecto mais seco, beleza? Então foi isso que eu optei por fazer. Eu optei por não usar medicamento. Legal. E sim coisas naturais, como o whisky. Whisky. Bom, para quem acompanha aí, normalmente quando a gente está até o doutor pode confirmar, quando a gente vem nesse processo longo de finalização, alguns atletas acabam utilizando essa estratégia do álcool, né? Então pode ser whisky e tal, enfim, alguma bebida que normalmente é destilada, que tem ali obviamente o álcool, para poder dar aquela puxada final. Então essa ferramenta você usou? Essa ferramenta eu usei, no caso, ontem à noite. Sim. No caso, é como se hoje fosse a competição, digamos assim, né? Exatamente. Hoje é o dia da competição. Fosse a competição. Agora é... Exato. Cara, muito massa, né, doutor? E como você comentou ali que então a gente foi não utilizou de muitos recursos de parte de medicamentos e tal, obviamente teve que socorrer na dieta. Sim. Então, como que foi esse processo? Teve que zerar carbo? Não zerei. Passa pra gente que até eu quero saber como é que é mais ou menos essa receita aí. Cara, eu não zerei carbo porque a gente precisa do carbo para muitas coisas do nosso dia. Eu continuei atendendo. Eu atendi no sábado. Como que eu vou zerar carbo? Até porque você é uma pessoa normal, então os trabalhos são mantidos lá, E o que eu optei foi diminuir o carbo. Realmente eu fiz menos 1 grama quilo de carbo. O normal quanto que é assim? O meu tava com 4 gramas quilo. Cara, nossa, Então foi uma mudança um pouco grande. Aí beleza, além disso, eu mantive a proteína altinha, gordura normal, não mudei muito gordura e proteína, foi mais do carbo. Aí eu mudei também o treino. O que eu fiz em relação ao treino? Eu depletei muito glicogênio, então eu fiz séries com intervalos curtos, quando eu falo curto é 30 segundos, mais ou menos, algumas vezes um pouco mais, cargas menores e mais repetição.
nos pontos que eu queria, no caso, eu queria mais a parte de superior e inferior eu não fiz. Até para não inflamar a perna e não aparecer os cortes. E acontece isso, né? Alguns atletas, principalmente nas categorias acima de clássico, digamos assim, né? Então os que mostram as pernas, que já sabem ali de sunga, eles já ficam um tempo sem treinar a perna, que eles estão isso, né? Para dar um... Você sabe que eu sou coach de fisiculturismo, para quem não me conhece, eu também trabalho como coach de fisiculturismo, e aos meus atletas eu peço pelo menos 10 dias sem. 10 dias sem, que daí consegue aprofundar os cortes e tudo mais, né? Eu gosto bastante, cara. Sim. Além disso, o que eu fiz foi na sexta diminuir o carbo, sábado carbo baixo, domingo carbo baixo, segunda carbo baixo e terça inverti. Aí eu diluí água pra caramba, 500 ml de líquido. Caramba. Foi ontem, né? Foi ontem. Passei uma sede, pessoal, e peguei o carbo nas alturas. Acordei e já mandei pão com doce de leite. Cara, fui feliz. E por que normalmente dessa estratégia? Assim, é pra dar o pump? Para encher o glicogênio que eu acabei de depletar. Então, olha só, tinha um músculo que estava cheio de glicogênio e água. Aí, beleza. Comecei a socar de água e não focar tanto em glicogênio, certo? Aí agora eu tiro a água e solo de glicogênio. O músculo fica denso, mais legal. Então, por isso que a gente faz o tal do carb up. Então a gente fica passando fome, aí tem um tempo que a gente começa a passar um pouquinho de sede, um pouquinho de fome, aí daqui a pouco a gente passa só sede e começa a fazer o famoso carb up, né? Que é eles comer mais carboidrato. Então alguns acabam optando por questão limpa, então aumenta a quantidade de arroz ou a bolacha de arroz e tal. Então que é justamente para encher o músculo, né? Do jeito mais simples. Porque o músculo ele tá mais delgadinho, assim, ele tá mais fininho, ele tá pedindo por nutrientes. E é por isso que muitas vezes quando a gente treina, quando a gente tá com carbo baixo, até quem tiver, tá nesse processo e nunca fez antes, é normal que você treine e não venha o famoso pump, né? Exatamente. Você treina, você olha no espelho e fala, cara, parece que eu nem tô treinando. Parece que eu cheguei menor do que eu... Isso eu falei ontem com a minha mulher, eu falei, amor, tô zoado, amanhã eu vou estar bem. Por quê? Eu olhava pro espelho, eu tava flat, né? E até fica mole, assim, parece uma gelatina. Parece uma gelatina. Treina, não vem nada. Falei, cara, acertei na dose, né? Fiz a quantidade certa de exercício. Ontem não treinei, fiz só aeróbico, por escolha. Podia não ter feito nada, sim, mas eu quis queimar um pouquinho mais de caloria para comer mais ainda à noite, porque depois de comer um monte ainda hambúrguer, batata. E depois ainda mandei 500 ml dessa aí. Caramba! E acordei, te falar, acordei sentindo que podia ter comido mais. Caramba! Na moral. Então, e é legal que isso, claro, que varia muito de organismo para organismo e tal, mas particularmente eu sou uma pessoa que normalmente começo a encher alguns, 2 dias antes. Eu preciso de pelo menos 3 para limpo para poder encher bem, assim, porque aconteceu logo nas minhas primeiras competições, que a gente estava aprendendo ainda sobre o meu físico, né, meu organismo. E daí a gente não conseguia chegar cheio, assim. Aí o meu físico, 1 dia, 2 dias depois, que ele estava no máximo. Aí a gente aprendeu, começou a puxar um pouco antes ali um carb up, e aí no dia a gente já consegue chegar full mesmo, assim, né? Tem outro detalhe, essa estratégia que vocês adotaram é perfeita, porém eu podia ter feito diferente, dado a maneira como foi feito antes, né? Em vez de fazer 5 dias enchendo de água, por que não 4? Será que já não é o suficiente? Entendeu? Tem todo isso aqui, tudo é questão de entender, né? É entender e praticar, porque a teoria é muito linda, mas você tem que colocar na prática para entender. Isso que é legal, você falando assim, até mesmo com o doutor que tem, obviamente, ele toda a parte teórica das coisas e tal, deve ser uma, como é que eu posso dizer assim, é um desafio grande você ter vários tipos de organismo, vários tipos de pessoas até, e você pegar a mesma teoria, que teoricamente é uma coisa só, e aplicar para, 3, 4, 5, 10, 15 pessoas diferentes. Então, doutor, muito obrigado, mas não acho que você está livre, porque agora vocês vão acompanhar, vamos ver então o resultado, né, de todo esse processo, como é que é o nome que você deu para isso? Uma finalização. Uma finalização e a Skin the Game. Skin the Game sempre, né? Skin the Game. Então vamos ver o resultado então dessa finalização de 4 dias. Então, rapaziada, o doutor já está aqui no fundo, ó, já começou os aquecimentos. Então agora vocês vão estar acompanhando qual foi o resultado, né, dessa finalização que ele fez aí em 4 dias. E olha, é algo surpreendente como apenas uma manobra, digamos assim, né, de você estar puxando mais a parte da água, mexendo nessa parte de retenção, pode dar uma grande diferença no seu físico. Então, como vocês podem acompanhar aqui, ele já está fazendo um aquecimento. Então, está direcionando o carbo para o lugar certo. E aí, daqui a pouco, vocês já vão estar acompanhando aqui a parte das poses. Então, ele vai fazer algumas poses mais clássicas, né? Que é onde começa a mostrar mais a parte inferiores ali também.
time. Agora vocês vão ver aqui o resultado final do shape do doutor. Realmente ele deu uma boa puxada. Então acho que deu muito certo a estratégia dos 4 dias. Então agora ele vai puxar algumas poses, que são as poses da própria IFBB, como se fosse mais da linha Classic mesmo, que é onde começa a mostrar mais a parte de pernas, que por sinal tá grande, tá vendo bem. Então em breve veremos o doutor nos palcos, aguardem. Estou dizendo. Então vamos puxar as poses compulsórias, que são os quartos de volta, né, que a gente diz. Beleza, 1 quarto de volta à sua direita, que daí é onde a gente joga pro lado. Isso. Troca. Isso. Ó, aqui dá pra gente deixar um pouquinho mais assim, calma. Baixa aqui. Sim. Isso, que daí aqui a gente consegue chegar no ponto melhor no teu peito. É aqui pra ficar mais bonitinho dá pra fazer assim, ó. Como se estivesse esmagando mesmo aqui no jogo aqui, assim. Legal. Boa. Totalmente de costas. Abre bem a dorsal lá. Que o segredo da dorsal normalmente tá a gente como se estivesse puxando com o cotovelo, assim, né? A gente joga o braço e tal, mas daí não consegue abrir bem. Aí você joga o cotovelo e ele abre bem. Então, ó, melhorou bastante a parte dorsal. Quarto de volta de novo. Esse lado realmente é um pouquinho mais complicado. Ó, gira um pouquinho mais aqui. Aí. Aqui, ó. Olha lá pra frente. Pra lá, retão. Acho que fica mais bonita a pose. Legal. Braço mais pra frente. Top. Aí totalmente diferente de novo. E fecha um pouquinho só mais a perna. Isso. Bom. Legal. Top demais. Bom. Legal. Vamos fazer peitoral melhor lado. Isso, encolheu bem. Pode puxar. Puxa e estufa o peito. Tenta às vezes, ó, esse aqui é um macetinho. Pra mim, as minhas costas não saem muito quando eu faço isso. A minha sai quando eu faço o belezinha. Belezinha como é que é? Você joga ela aqui, né, do lado, vai fazendo belezinha aqui atrás e vai marcando, ó. Plau, aí você, é como se você segurasse com o dedo aqui a tua dorsal, ó. Você vai arrastando, travou aqui, ó. Pum. Você arrasta o belezinha aqui, joga o cotovelo pra frente, ó. Pum. Deita um pouquinho as costas. Aqui, ó. Aí, ó, melhorou. Boa. Fecha um pouquinho mais sobre isso aqui. Plau. Legal. Aliás, dá pra fazer assim. Joga só um pouquinho mais o pé, um pouquinho mais pra frente aqui assim. Isso, que ela fica mais bem clássica. Vou jogar aqui. Legal. Joga com a mão aqui atrás também. Fica legal assim, ó. Isso. Muito bom. E é isso, rapaziada. Pra 4 dias, velho. Porra, tá excelente. Ainda mais pra uma pessoa comum, que não é atleta. Tá, cara, sinistro. Legal. Então até acompanhe e dê uma olhada no Insta lá do Doctor, porque ele fez um antes e depois. Até não sei se vai ser possível colocar aqui o antes e depois, mas é incrível. Então, em breve vamos ver no palco. Não disse isso. Top demais, doutor.
Cara, pra mim essa é a parte mais legal do meu trabalho. É a parte que eu mais gosto, é que não tem receita de bolo. A gente tem uma teoria sim, a gente se baseia na fisiologia, mas a gente tem que respeitar o quê? A individualidade. Pegar cada ser, cada história dessa pessoa, os recursos que ela possui, tanto financeiro, de tempo, etc., e tornar isso palpável para ela, né? Algo que ela consiga entender e executar, principalmente. Porque é muito lindo falar, ó, esse é o jeito que você tem que fazer, você tem que comer de 3 em 3 horas, você não pode trabalhar a tua perna ali, mas você trabalha, sei lá, jogando no lixo. Pô, o cara vai correr um monte, ele não tem como. Faz um cardio absurdo. Exato. Então, assim, você tem que adaptar para a realidade daquela pessoa. E esse é o desafio da minha profissão e o que eu tanto gosto nela. Legal. Não acho legal quando é algo muito fácil, eu gosto de desafio mesmo. Tem que ser um desafio, e até porque o nosso esporte, como a ferramenta de trabalho é a gente mesmo, não é algo fácil. Nunca é, cara. Nunca é. E se tiver fácil é porque tem alguma coisa errada. Eu diria que o fisiculturismo é um esporte 24 horas todos os dias, né? Então, quando você pega para ser coach de um atleta, você tem que entender que você vai ter que acompanhar esse cara do lado psicológico dele, do lado fisiológico dele e também os BOs dele. Porque ele vai ter muito problema. Vai, principalmente, e é incrível, quando a gente começa uma preparação, parece que começa a sempre dar uns negocinho aqui, um negocinho ali. Então isso é muito louco, e eu acho muito legal isso, eu admiro muito isso no teu trabalho, que você cuida principalmente da parte psicológica, digamos assim, também do atleta. E a gente sabe que tem alguns recursos que acabam, tanto de hormônio, quanto, por exemplo, você começa a mexer no carboidrato e tudo mais, que já mexe nessa questão de humor da pessoa. Então tem uns que ficam meio depressivos, tem uns que ficam agressivos e tal. Eu acho muito legal o jeito que você consegue estar trabalhando com isso, né? Cara, porque assim, quando a gente fala de um ser humano que é atleta, ele ainda é um ser humano. Se a gente ficar pensando, ele é atleta, ele tem que fazer isso, aquilo, tanana, a gente está pensando em performance do cara. Mas como esse cara fica na sociedade, com a esposa dele, com a família dele, isso é muito importante. Porque a competição vai passar. Isso aqui não. Exato. Entendeu? Não só isso, e tanto a questão de saúde. Né? Saúde nem se fala. A saúde é primordial. Então, o cara tá abusando, ele já não tá no meu time. Ele sabe disso. Cara, não tem essa. Meu time é bem tranquilo. E é o jeito que eu gosto de trabalhar. Eu acho que menos é mais. E também é o time, digamos assim, que não sei se né, mas é um dos que menos utiliza recursos e os resultados estão falando por si só, né? Agora no último campeonato que tivemos ali no ano passado, que foi o Copa Sul, que foram 2 overais, eu acho. Então imagine com atletas que já vinham de algumas outros preparadores, que eram atletas, tanto que um deles eu conheci, aquele bem grandão, a gente sabia assim que, né, utilizava bastante recurso e tal, e ele apresentou um físico muito melhor, digamos assim, de uma forma mais limpa. Até no próprio físico assim, você via que estava mais limpo, não estava tão... É um negócio doido, assim. É uma alegria poder falar que os exames dele de sangue são perfeitos. Então, geralmente quando a gente pega um atleta, ainda mais ele que já é uma categoria maior, que são os bodybuilders, assim, normalmente sempre tem um problema aqui de colesterol, problema no coração, tem alguma alteração, né? Quando a gente fala desse tipo de recurso, sempre vai vir com a conta. Não tem isso, não vai vir. Vai vir sim. Mas hoje não tá vindo, amanhã vem, uma hora vem. Então você tem que cuidar, cara. Você tem que cuidar porque é um esporte rápido, é um esporte que vai durar muito tempo. Falando dos meus atletas, a maioria fala, cara, quero competir até muito tempo. Então, a gente quer longevidade no esporte. E eu acho exato, entendeu? Até o Rogério, uma pessoa que estava com a gente aqui agora há pouco, o Rogério, nossa, ele já compete há bastante tempo, ele mesmo às vezes tendo lesões, até acho que acredito que seja um pouco por conta da idade também, né? Pois por muito tempo de treino e tal, mesmo assim ele tendo pequenas lesões, ele não para de seguir o esporte, a saúde dele a princípio é tudo tranquilo, e eu garanto que ele dá de 10-0 muitas pessoas que às vezes não têm acompanhamento e não fazem uso de recursos e tal, então eu acho isso muito, muito bacana, muito interessante. Então já aproveitando que a gente está nesse assunto de saúde e tudo mais, uma coisa que é uma pergunta que eu acho que você não estava nem esperando, não esperava mesmo. Com essa relação essa nova geração, que é a molecada ali, digamos, a partir dos 16, 15 anos, e que a gente acompanha, né, diariamente aí nas academias, não precisa necessariamente ser em academias grandes, mas até academias mais de bairro e tudo mais, que já tão cedo às vezes ainda não sabe treinar, não sabe comer direito, não entende ainda o que é o esporte, mas por acabar vendo fulano de tal ou ciclano, acaba utilizando pesado recursos ergogênicos, achando que ali é a solução e achando que em menos de um ano vai estar do tamanho dos atletas que a gente conhece aí, que são os famosos.
O que você acha disso? Qual que é a tua preocupação também? Fala um pouquinho dessa new generation aí. Esse tema é polêmico e complicado. É um futuro problema de saúde pública. Ponto. Esses caras, infelizmente, estão indo para um caminho horrível. Não tem o que falar. Sim. Os caras não têm uma base, né? Não tem carcaça, eles não têm receptor androgênico, que é o que precisa ter, porque não tem há tanto tempo. Então eles estão realmente socando droga para ter algum benefício, mas estão socando para o lateral. Exato. O custo-benefício deles é o pior possível. O meu conselho é não usem, por favor, não usem. Vão treinar, façam dieta. Depois, quando vocês forem bem mais velhos, se for do teu livre-arbítrio, você pensa sobre, mas não é a hora. Aguenta um pouco. É muito perigoso, cara. É porque todo mundo acha que a solução tá no ergogênico. Não, o cara tá daquele tamanho e agora tem muitos influenciadores e alguns que também dizem atletas que são novos e acabam abusando e tal, e eles vão nessa onda, né? Mas isso eu também já pensei, é algo muito complicado, que a gente sabe que daqui a, sei lá, 5 anos a conta vai ser muito pesada. Cara, eu diria 5, eles estão com 15, 16, imagine esses caras com 40 anos, quantos deles não vão ter infarto, quantos deles não vão ter problema cardíaco, Ou quantos deles chegarão aos 40. Exatamente. Que a galera... E outra, eles cuidam da dieta? Óbvio que não, né? Começa por aí. É complicado, cara. É um tema que me preocupa de verdade. Sim. Quando você começou a falar, eu fiquei pensando, porque eu nunca tinha parado para pensar, né? Eu já tinha visto, já tinha ouvido relatos, mas, putz, é uma situação, cara, que para analisar, lá na frente a bomba vai explodir literalmente. Literalmente. Não, então top demais.